Boa noite a todos. Senhores e senhoras, obrigado aí pela presença aí em massa neste evento. É um prazer estar pela segunda vez trazendo esse tema novamente para a gente discutir e apresentar algumas novidades para o mercado. A primeira vez eu apresentei um formato gestão de negócios na Web 2.0, que era como é formado esse processo de atendimentos online e todas as perspectivas de web, né? Dessa segunda apresentação, eu procurei ser um pouco mais sucinto e trazer um pouco mais de tendências, um pouco mais do perfil do cliente, mais focado para o que está acontecendo em 2012, porque, como eu sempre falo, esse tema ele muda a cada 3 meses e os números mudam consequentemente. Então, se faz necessário essa atualização periódica, tá? Deixa eu só pegar. Então, o tema que eu vou apresentar aqui é corretor online e clientes virtuais. Saiba quem são e o que pensam os seus clientes na internet. Na verdade, esta não é uma dúvida só dos corretores, né? Esse segmento imobiliário, para saber quem são realmente os seus clientes na internet. Isso é um geral, porque hoje o mercado está aquecido, né? Justamente como o presidente comentou, mas também não só na área imobiliária, mas de todos os segmentos, sejam indústrias, varejo principalmente, e outros tipos de serviços que são prestados e são gerenciados pela internet. E com todas essas mudanças, se faz necessário a gente, eu principalmente como vendedor, eu sei que vocês são vendedores, você tem que conhecer 2 coisas basicamente. O mercado que você atua profundamente e principalmente os seus clientes. Então é muito difícil você não conhecer a fundo quem que você está atendendo. Principalmente na internet, porque às vezes a gente pode ter uma ideia vaga do que rola na negociação se a gente não estiver conhecendo esse mercado que muda constantemente e também nessa questão de internet. Eu vou procurar falar brevemente. Aqui são algumas outras palestras e cursos que nós apresentamos. No final, eu vou ter o meu e-mail, no final da apresentação. Quem quiser, me manda o e-mail que eu mando essa apresentação para vocês, tá? E aí vocês vão ter todo o conteúdo aqui para futuras pesquisas e tirar dúvidas caso queiram. Os tópicos que nós vamos abordar, então aqui algumas definições de Web 2.0, porque tudo que está na internet está ligado a um conceito de Web 2.0. Eu sei que muitas pessoas, como é um termo muito técnico, muitas pessoas nunca ouviram falar ou então não conhecem profundamente o que é. Eu vou procurar explicar basicamente qual que é esse conceito. Novos conceitos de atendimento, então, a cada ano vem surgindo novos canais de atendimento. Hoje, o que está na moda aí são as redes sociais. Então, o Facebook, que está crescendo de uma forma muito absurda, né? Twitter, esse público de perfil da geração X, Y, tem usado muito. Então, são ferramentas de redes sociais que o pessoal se insere. E isso gera um atendimento também por parte das empresas. Que aí depois eu vou explicar com mais detalhes para vocês. Vantagens do atendimento online nessa Web 2.0, características do cliente virtual, corretor online e os clientes virtuais, projeções e tendências para 2012. Então, nós temos alguns números, algumas informações que são pertinentes. Efeito das redes sociais no atendimento, como conquistar o cliente pela internet e como se tornar um corretor online. Aqui, hoje, tem alguém que trabalha como corretor online em alguma corretora? Tem? 1, 2. Hoje o número ainda se torna um pouco pequeno, porque poucas imobiliárias ou construtoras estão investindo ainda de forma maciça nesse universo online, até porque quando a gente fala em corretor online, não é simplesmente um atendimento de chat, um exemplo, que o operador fica de um lado e o cliente entra na página e solicita um atendimento. Então, na verdade, tem todo um trabalho para trazer, ou seja, para pescar esse cliente na internet para que ele caia exatamente no site, no portal, né? A gente não fala nem mais em site, hoje se fala em portal, aí eu vou explicar para vocês por quê. Para que esse cliente caia nesse seu portal, verifique as suas ofertas, os seus imóveis e
chame o corretor para que converse e tire algumas dúvidas. E aí você já consegue pescar esse cliente e dar o devido atendimento e depois trazer ele para o meio físico, né, que a gente diz pelo stand ou pela própria corretora. Então, na verdade, parece simples, mas não é tão simples. Até porque vocês podem ver que nem todas as imobiliárias hoje, construtoras, possuem esse tipo de atendimento. E se nós oferecermos de uma forma não tão correta e não tão planejada, a gente pode estar queimando um canal de atendimento do cliente. Quem aqui já nunca passou algum tipo de transtorno ou decepção solicitando informações via e-mail ou tentando ligar para uma empresa que não consegue ser atendido, principalmente telefônica, né? Essas empresas de telefonia que têm muito problema. Quem nunca conseguiu, pelo menos, ser atendido basicamente no chat? Então, na verdade, procurem testar dessa forma e vocês veem que empresas que são bem estruturadas nisso, o atendimento corre de uma forma tranquila, suave. Mas por quê? Porque tem toda uma tecnologia, um planejamento por trás. Simplesmente você colocar, nós temos até atendimentos online que custam 15, 20 reais, aí, que estão aí na internet, que até nem são daqui do Brasil, mas não tem um suporte, não tem uma metodologia de implantação. E isso acaba se tornando um problema depois, porque o negócio de vocês o que é? Vender imóvel. Se vocês ficarem focados em resolver problemas de plataforma, de internet, essas coisas, vocês vão deixar de vender e vão acabar virando técnicos de informática. Tá? Bom, o que é a Web 2.0? Nós tínhamos aí há uns 10 anos atrás, acho, uns 10 anos atrás, quando a gente falava em site, a empresa X tem um site na internet. Basicamente, o que era? Era um portfólio. Então, vocês imaginam, o portfólio da empresa que tinha home, que era a cara da empresa, a lista, quais eram os seus produtos. Entre em contato conosco, quando muito tinha um endereço de e-mail e só, mais nada, e o número do telefone para você entrar em contato. Então, na verdade, nós tínhamos sites que eram praticamente com ausência total de interatividade com o cliente. Tá? Nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, porque a Web 2.0, eu já vou ler aqui para vocês entenderem. O Web 2.0 é o termo criado em 2004 para designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a web como plataforma, envolvendo aplicativos, redes sociais e tecnologia da informação. É o início da era do conhecimento e da colaboração. A Microsoft e outras empresas criaram aplicativos que você consegue desenvolver sistemas que funcionam na internet, que possibilitam o chat, possibilitam uma interatividade maior via e-mail, apresentação de imagens. Então, na verdade, se mudou a cara da internet e tornou um portal muito mais interativo. Vamos pegar um exemplo, a Tecnisa. Todos vocês já devem ter entrado no site da Tecnisa, como exemplo. Lá tem, ligamos para você, converse com o nosso corretor, fale com o nosso corretor no vídeo chat, tem todos os formatos possíveis, logicamente que tem a sua criticidade para se gerir todos esses canais de atendimento. Mas você pode perceber que o site é muito mais do que uma simples apresentação. Então, você tem como visitar os imóveis virtualmente, ficha técnica, vários tipos de informação. E com essa tecnologia, a Web 2.0, ela possibilitou a criação de redes sociais, Facebook, Twitter, Orkut, Google. Então, isso é a Web 2.0. Quem vivenciou a internet há 10 anos atrás, percebe a diferença, é notória, e isso traz um novo princípio, que é o quê? A era do conhecimento e da colaboração. Hoje, todo mundo busca algum tipo de informação na internet, correto? E, na verdade, ele também compartilha, seja de uma forma positiva ou negativa. Reclame Aqui, por exemplo. Reclame Aqui se você tem um problema com Bradesco. Você vai lá e lasca o pau do Bradesco, do serviço do Banco Bradesco, no Reclame Aqui. Então, esse contexto, esse formato não se tinha muito tempo atrás. Antigamente, as pessoas iam simplesmente no PROCON e ficavam à mercê apenas do PROCON. Entenderam? Então, na verdade, hoje não tem. Ele vai primeiro no Reclame Aqui, se demorar muito para responder, ele vai lá no PROCON. E aí o que acontece? Tudo que acontece na vida física, na nossa vida real, hoje, é muito mais lento do que acontece na internet.
com essa dinâmica e as pessoas querendo soluções rápidas, tendo informação, colaborando de forma absurda, trouxe uma nova metodologia, uma nova sistemática das pessoas que estão online. Então, você acaba sendo mais imediatista, mais intolerante com relação aos feedbacks, ou seja, como você vai ser respondido daquelas suas questões. Seja para reclamar, seja também para informações comerciais, como imóveis. Então, se vocês tiverem um problema aí com alguns clientes que não conseguem falar com telefone, e-mail, chat, com certeza isso vai refletir de uma forma negativa para vocês. Por quê? Sempre tem alguém que vai atender bem. E sempre alguém vai ser achado se souber trabalhar dessa forma, tá? Então, tranquilo, o Web 2.0 tem esse conceito e tudo que a gente vai falar é em cima dessa nova realidade que é a internet. Aqui é uma visão geral da gestão de negócios da Web 2.0. O que é essa gestão de negócios? Para que você consiga atender o cliente na internet, isso é um formato ideal, mas deixa eu apresentar aqui. Nós temos algumas etapas. Esse aqui é um formato ideal. Eu vou falar alto para quem não estiver enxergando. Por exemplo, para você iniciar a gente chama um marketing para a internet, que é chamado de web marketing, você tem todo um trabalho de, primeiramente, fazer a gestão da campanha, ou seja, você tem um portal que tenha uma otimização do seu site, que tenha anúncios do Google AdWords, aquele crédito que você coloca R$1.000, por exemplo, colocam palavras-chave, imóveis Vila Leopoldina, imóveis Paraíso. Então, na verdade, tem toda uma estratégia para que você trabalhe, faça um investimento e que o seu site seja achado de uma maneira mais fácil numa busca. Tá? Então, na verdade, é mais um formato receptivo de informação. Então, na internet você não tem como agir, num primeiro momento, ativamente. Logicamente que tem várias estratégias que são criadas por agência. Marketing viral, quando se lança um vídeo que quebrou-se um violão de um cantor não tão conhecido numa empresa de aviação aérea. Então, o que acontece? Ele fez um vídeo lá, postou na internet e, basicamente, ele fez uma publicidade dele mesmo. Então, isso é um marketing viral. Acontece alguma outra situação e aí o pessoal hoje está fazendo. Quem que acessa YouTube aqui, por exemplo? Hoje, agora, isso não acontecia com tanta frequência. Agora, isso acontece com muito mais frequência. Você vai ver um vídeo sobre qualquer assunto, técnicas de venda imobiliária. Aí você acha o vídeo, se for uma empresa que investe naquilo, vem um vídeo de introdução falando sobre a empresa, depois de 5, 6 segundos, ele pula para o seu vídeo. Então, o que acontece? Até a forma de se navegar na internet, vocês estão sendo abordados a todo momento, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. Facebook, do lado direito, sempre aparecem anúncios. Aí você vai falar, poxa, mas parece que está tudo direcionado para mim. Por quê? O Facebook ele pega o perfil daquele seu usuário, quais são as páginas que você curte lá no Facebook, quais são os seus assuntos de interesse. Natação, futebol, videogame. Pode acreditar que tudo que estiver falando de Netshoes, você gosta de futebol. Natação, vai aparecer um torneio de alguma coisa que alguém está anunciando. Eu sou corretor, eu curto a página do Cresce. Alguma coisa de imobiliário vai estar aparecendo lá direito. Então, nada é por acaso. As empresas viram essa possibilidade de quê? Investir nesse web marketing de uma forma inteligente. Logicamente que isso tem um cuidado, tem um investimento financeiro e estratégico por trás, para que você seja abordado de todas as maneiras. Sai muito mais barato investir dessa forma e aparecer na internet do que você investir R$500 mil por 2 inserções de 30 segundos na Globo. Com R$500 mil você faz uma campanha de um mês inteiro na internet. Tá? Eu sei que vocês não vão sair daqui e investir R$500 mil, mas é só para vocês terem ideia qual que é o cenário ideal, que é o cenário mais alto, e dentro da conveniência, dentro da realidade de cada um, vocês vão enquadrando as possibilidades que podem tornar e passar isso para a imobiliária de vocês, para a corretora de vocês ou para a consultora, tá bom? Então, aqui num segundo momento,
tudo que vai para o seu portal, para o site, a partir de um web marketing bem trabalhado, reflete no quê? Nos canais de atendimento, que hoje são telefone, chat, e-mail, SMS, redes sociais, mobile, nossa, eu estou esquecendo mais algum, FAQ, que são aquelas perguntas frequentes. Então, são vários canais de atendimento que o seu cliente hoje pode entrar em contato. Antigamente, nós só tínhamos telefone, fax e malemar um e-mail que não era muito utilizado pelas pessoas há 10 anos atrás. E hoje até não é tão usado até por muitas pessoas. Tá? E, consequentemente, você tendo bem estruturado esse sistema, que a gente chama hoje de contact center, que eu vou explicar para vocês, isso reflete no quê? Não basta só atender, você tem que saber administrar tudo isso. Poxa, se o cara veio do chat, eu tenho que ter algum perfil traçado dele no sistema, ou então numa planilha, de alguma forma. Tudo que é o politicamente correto fazer em termos de marketing, tudo dá para fazer em softwares sofisticados, mas tudo se faz manualmente também, é possível. Antigamente não tínhamos vários aplicativos que eram desenvolvidos para isso, e se faziam planilhas e controles gigantescos dessa forma. Então, na verdade, você pode controlar todos os seus clientes em simples planilhas. Tudo depende do conhecimento de vocês e da forma que vocês querem gerenciar essas informações. Tá? E aí, consequentemente, tudo isso gera negócios. Então, a partir do momento que você conhece o ambiente que você está trabalhando, isso que a gente está falando é o quê? Olha, eu vou entrar no mundo online, eu quero captar esses clientes, e no decorrer da palestra vocês vão ver que o mundo de internet é uma coisa absurda. A empresa que eu trabalho, nós trabalhamos tanto com a parte de infraestrutura, que é outsource, cabeamento, servidores, links, fibra ótica, tudo que é estrutura, e também desenvolvemos softwares, são duas divisões. Eu, inicialmente, lá eu comecei a trabalhar com a parte só de software, e agora eu assumi a parte também de infra. Então, eu consigo vivenciar esses dois mundos, e isso assusta nós que somos da área de tecnologia. Imagine as pessoas que se utilizam da tecnologia para gerar negócios, aprender, conquistar novos clientes. É uma forma que vocês têm aí de se adequarem, pegar basicamente tudo que eu for falar aqui hoje e partirem daqui, pesquisarem um pouco mais, se aprofundar. Porque, gente, o tema que eu apresentava há 1 ano e meio atrás, que eu comecei na Quarta Nobre e fui apresentando pelo interior afora aí, ele foi mudando há 3, 4 meses, já chegou ao ponto de eu apresentar no cliente, e no momento que eu estou na apresentação, aquela informação eu já sabia de cabeça que estava totalmente atrasada. Então, eu parava a palestra e falava, desculpa, aqui eu esqueci de alterar, esses números já não são mais 26 milhões, são 30 milhões de usuários no Facebook, porque as coisas mudam de uma forma tão intensa que, às vezes, a gente não consegue acelerar. Então, hoje, vocês se esforçam, tentam conhecer. Na pior das hipóteses, eu penso assim, o conhecimento, ele não ocupa espaço. Então, na verdade, ele só vem para agregar. Eu acho que tudo é uma questão de visão. A partir do momento que vocês conseguem visualizar algumas oportunidades que tem na internet, vocês conseguem, de uma forma prática, tentar ajustar alguma coisa para que isso traga benefícios para vocês. Questão do contact center, procurar ser bem breve. Hoje, a gente tem lá um núcleo que é o CRM. CRM não é um software só, mas CRM é um conceito de marketing que dita para nós, gestores da área administrativa, da área de negócios, como administrar um relacionamento com o cliente, como nós guardarmos informações, como trabalhar com isso a favor de uma força de vendas, para que você ofereça o melhor produto no melhor tempo possível e da forma satisfatória para quem? Não para quem está vendendo, mas sim para quem está comprando. Porque o que interessa aqui são os clientes. Então, por isso que é obrigação do cliente ele estar munido de informações sobre o produto? Não. A obrigação é de vocês, que são vendedores. Então, na verdade, vocês têm que saber falar a língua dos clientes, porque hoje quem compra imóvel, seja de 100 mil... Hoje em dia, aqui, quem trabalha aqui na região não tem nenhum imóvel menos de 500 mil. 500 mil, 700 mil, 800 mil, 1 milhão. Então, na verdade, não é qualquer pessoa que compra um imóvel.
tudo bem, tem outras pessoas que alugam, mesmo assim, tem uma cabeça diferente, tem aquela, que eu disse, aquela intolerância por informações rápidas. Hoje em dia, tempo é dinheiro, então, na verdade, até para vocês aí, eu sei que, poxa, meia hora, 1 hora e meia, é muito preciosa por estar aqui na palestra, mas é importante que vocês estão despendendo um tempo, investindo um tempo para conhecer e aprender um pouco mais. Então, você imagina para o seu cliente. Então, o cliente está com aquela expectativa de sempre estar sendo atendido no tempo dele. Então, o que acontece? A gente também tem que se adaptar. Meu pai é corretor, já também tem 62 anos, e eu fico lá empurrando ele, eu fico enchendo ele de informações que ele fica louco. Ele fala, não, poxa, mas isso é que você me falou. Não, pai, esquece, agora é isso aqui. Então, na verdade, assim, também é uma imobiliária pequena, tudo, trabalha com usados, tem aquela deficiência da equipe inteira também engrenar para entrar nesse novo cenário de vários centros de contato, vários canais de entrada, mas é uma coisa que, se a gente tiver sempre inserido nesse mundo, a gente acaba se tornando, vamos dizer assim, não refém, mas acaba se tornando do meio também, e as coisas acabam vindo de uma maneira mais natural. Há uns anos atrás, nós falávamos em simplesmente telefone. Por quê? Quando começaram aquelas ondas de birô, de call center, aquele monte de gente atendendo telefonemas, telemarketing ativo, telemarketing receptivo, isso tem hoje, tem também. Só que não é só mais isso. Hoje nós temos e-mail, temos fone, né? Telefone que nunca, por enquanto, não vai sumir tão cedo. Mas nós temos a parte de e-mail marketing, que é uma peça, né, que você recebe aquela propaganda, que acaba sendo uma forma ativa de abordagem e, tendo uma resposta, ele encaminha. Pode ser direcionado para um chat, direcionado para o site, direcionado para uma resposta. Callback, eu nem vou falar muito disso, porque era um termo que há uns 2, 3 anos atrás, nós usávamos assim, você clica lá que o sistema liga para você. Hoje não é muito utilizado, porque tem que ter uma plataforma muito pesada para se fazer isso. E é um canal, por exemplo, Tecnisa. Você vai lá, ligamos para você, clica. E aí o sistema da internet tem um aplicativo que faz uma ligação para o seu celular. E aí te conecta automaticamente com o corretor. Isso é uma plataforma bem complicada. A maioria das empresas hoje faz o quê? Callback, ligamos para você. Você aperta lá, abre um formulário, você coloca nome, o celular e uma parte de baixo, que é a pergunta. E aí ele fala, já entraremos em contato. Isso é o pior dos cenários que existe para callback ou para a perspectiva do cliente. Ele espera o quê? Que o sistema faça uma ligação para ele. E aí o que a página faz? Ele pega aquela mensagem e joga um e-mail para a empresa. E a empresa, na hora que recebeu o e-mail, vai lá e liga para o corretor. Então, isso não é callback. Então, na verdade, é uma forma de você tentar captar a informação do cliente, só que ele se sente enganado. E qualquer coisa que você faça eu fiz um formato, clique aqui, ele já viu, quando ele viu, já abriu um pop-up para ele, que é aquelas janelinhas que vem com um monte de propaganda, tudo que entre em contato de uma forma abusiva, que dá uma duplicidade de entendimento, por exemplo, eu vou clicar aqui, já pegou um tipo de informação. Você já se queima com o usuário na internet. Aí você fala assim, é absurdo? É absurdo, eu também achava. Só que eu participei de alguns eventos do próprio Google, eventos Microsoft, eventos até de fora do país, e tiveram estudos profundos. A gente ficaria aí uma tarde inteira só falando disso. O quanto os clientes web são sensíveis com relação à navegação do que ele está querendo. Então, você está, poxa, eu quero comprar algum produto, um sapato, tem gente que compra sapato na internet. Poxa, começa a procurar lá, quando você vê, tem um monte de janelinha aberta falando sobre coisas que não tem nada a ver. Mas você está interessado naquele produto daquele site. Isso é de uma forma negativa. O que acontece? O cara vai lá e, fecha, esse site aqui é muito ruim. Os sites que mais estão se destacando hoje, Netshoes, Dafit, alguém já ouviu falar da Dafit? Dafit é um site novo, começou há 1 ano e pouco, mas agora está se consolidando. Ele aparece toda hora no Facebook. Toda hora. Por quê? Eles investem num canal alternativo. Netshoes.
A gente foi fazer uma visita para a Netshoes para vender um software de monitoramento, uma coisa um pouco mais técnica, né? Não vamos entrar no detalhe. Cara, são aqui perto da Paulista, eles têm 7 andares, uma coisa absurda. Nem eu imaginava o tamanho que são esses caras. O dono começou com 7 lojinhas, com 2 lojas, ampliou para 7 de rua. Ele investiu na internet. Quando ele viu, ele falou assim: olha, sabe o que eu vou fazer? Estou tendo muito mais retorno das lojas online. Fechou todas as lojas físicas. Hoje ele só trabalha online. E hoje é uma das maiores lojas virtuais de esporte do Brasil. Do Brasil e da América Latina, eu acho, né? Porque aí vocês pensam, poxa, Contact Center, eles têm chat. Infelizmente, eles têm um chat de um concorrente nosso. A gente está tentando tirar, mas eles têm um chat bem estruturado, um e-mail, tem aquela questão de telefone. Não tem esse ligamos para você, mas é uma central de atendimento que atende às suas demandas. Então, vocês veem que o cliente ele pode entrar por diversos canais, redes sociais. Então, na verdade, o que a maioria das empresas hoje fazem, criam um perfil, colocam lá Twitter, Facebook, é gratuito, mas é uma forma de você também se fazer presente nessas redes sociais. O que você vai ganhar com isso? Não sei, vai depender da forma como você faz o seu network, da forma como você você adiciona os seus amigos, seus clientes. Tudo vai depender do relacionamento. Tudo que vocês já fazem de uma forma bem feita hoje na vida virtual, ou na vida real, que a gente divide isso, você também tem que fazer na forma virtual. Porque quem não é visto não é lembrado. Tá? Bom, aqui eu vou abordar um pouquinho sobre as vantagens do chat na Web 2.0. O canal que mais se destaca na internet hoje é o chat. O chat não simplesmente, esses softwares simples que possuem recursos de troca de mensagens, simplesmente. Então, na verdade, um chat que traz o quê? Uma abordagem profissional, ele tem um layout com a cara do seu site, ele pode colocar foto do corretor, telefone, e-mail. Para quê? Trazer o atendimento de uma forma mais humanizada, não robótica. Tem até um aplicativo que a Coca-Cola começou a usar e tem a Caloi está usando esses dias. É um chat que não usa pessoas do outro lado. O que ele faz? Você manda a sua pergunta, ele procura no banco de dados e te traz, dentro de uma lógica, lá nas palavras que você colocou, a resposta mais próxima, que é com uma FAQ meio maquiada. Mas qual que é a intenção da Coca-Cola com isso? Diminuir o operador, diminuir pessoas. Só que o atendimento é muito ruim. Eu já testei, na época eles pediram essa solução para a gente. O que as empresas querem? Eles acham que tudo que está na internet é mecânico. E não, na verdade nós temos pessoas reais, com emoções, com egos, e a gente tem que saber lidar com essas questões. Então, por isso que o canal de chat bem trabalhado, ele cresce a cada dia. Só para vocês terem uma ideia, a Lopes, cliente nosso também, eles começaram, há uns anos atrás, com a plataforma de chat, e de todos os imóveis que eles vendiam, a origem do cliente, que é onde vocês colocam nas fax, como que surgiu esse contato, 20% eram do chat. Isso eles começaram, há uns 8, 9 anos, mais ou menos, a trabalhar. Eles foram precursores eles e a Tecnisa. Só que, com o tempo, eles foram investindo, e hoje, basicamente, eu vou te falar, 70% das vendas que eles fazem são da origem da internet, do site, do chat. O primeiro canal que o cliente entrou em contato não foi telefone, não foi e-mail, foi o chat. Então, para vocês verem o quanto que isso já está inserido no contexto do segmento imobiliário. Por quê? O chat, os atendimentos via chat superam em 138% os outros atendimentos. Então, é 138% maior a partir do momento que você tem uma gestão bem feita do chat. No ambiente de consumidores finais, as vendas via chat são 35% maiores do que as realizadas sem esse tipo de atendimento. Por quê? Quando o cliente entra no site, ele tem uma possibilidade de interatividade, o que acontece? Ele vai lá, entra no produto, tire suas dúvidas com nossos corretores online. Ele clica lá, qual a localidade, o que tem de... Aqui tem playground, aqui tem piscina raiada, por mais que...
qual que é a largura, ele começa a perguntar outras coisas que não estão totalmente inseridas no site. E por que não estão? Estrategicamente, algumas perguntas-chave, eles não colocam tudo no site. Até mesmo para o quê? Chamam o corretor no atendimento online. Por quê? Quem tem que atender o cliente é o corretor. Então, na verdade, se não tiver esse lado do corretor, contato dele com o conhecimento do mercado, fica difícil o site, porque seria muito fácil, né? Se o cliente entra lá no portal, pô, gostei desse móvel, comprar, é igual comprar uma geladeira, né? Comprei, põe lá o faturamento e chega lá o contrato para você assinar. Só que, graças a Deus, isso nunca vai acontecer. Porque é uma peça fundamental, das profissões mais antigas no mundo é a de vendedor, e a de corretor não vai ficar para trás. Porque precisa até ter essa interatividade, de solucionar informações, documentações. Então, não se vende imóvel pela internet, mas se capta clientes pela internet. Então, por isso que o chat ele tem essa possibilidade de muito mais interação com o cliente. Por quê? Aí você coloca lá o corretor online, abre a janelinha, obrigatoriamente você tem que colocar seu nome e e-mail, no mínimo. Se quiser, põe telefone e fala sobre um empreendimento específico. E aí ele clica lá, iniciar a conversa. Concordam que nessa conversa o corretor já pegou alguns contatos do cliente? Pode ser errado, pode ser um telefone, um e-mail errado, só que esse é o risco que vocês correm também se atender por telefone. Ah, me liga lá, fulano-de-tal@hotmail.com.br. Nem existe esse e-mail. Como é que você vai saber? Então, aquele medo, a gente sempre, nas nossas consultorias, a gente fala, mas eu não sei se ele vai colocar o telefone correto, eu não sei se ele vai me dar o e-mail correto. Cara, mas telefone vocês têm alguma certeza? Não tem. Eu dou o celular errado, eu dou meu e-mail errado. Então, na verdade, aí o que acontece? Exatamente, você tem que trabalhando no relacionamento e pegar as informações da melhor maneira possível. O consumidor tem 41% a mais de chances de efetuar uma transação caso haja interação online, no momento da navegação. Essas informações são do site ebyte.com.br, que é um site regulador de e-commerce, que é o que dá classificação diamante, ouro, prata, bronze, para vários e-commerce e várias empresas que trabalham com atendimentos online e comércio eletrônico, né? Tá? Praticidade no acesso aos registros e pesquisas, porque você fica com tudo armazenado num sistema, toda a informação, toda a conversa, ou seja, base de conhecimento para suas futuras prospecções e feedbacks com o cliente. Personalização, então você pode criar árvore de respostas, templates, que são as imagens para ficar com a cara do seu site, com a cara de produto. Hoje nós temos um produto que é muito interessante, que é o seguinte, começou há um ano que as empresas estão implantando. É um chat que você solicita a informação, tem a informação a foto do corretor e tem a conversa do lado esquerdo. Só que tem a possibilidade do corretor, com um botão lá, ele acionar um slideshow. Slideshow o que é? Você carrega 10 imagens do empreendimento e durante a conversa você vai apresentando como se fosse um PowerPoint, as imagens para o cliente durante a conversa. Aí vocês vão falar, poxa, mas para que isso? Na verdade, vocês estão vendendo sonho. Então, durante o atendimento, quanto mais você envolver esses clientes nesse sonho, é onde vocês vão ter mais sucesso na sua negociação. Então, é uma ferramenta que não é toda hora que é usada, é dentro da conveniência do próprio corretor. Olha, você quer conhecer um pouco mais sobre o quintal, sobre a garagem, sobre a região? Está aqui, ó, mostra essas imagens, fica com as imagens pequenininhas. Não existe nenhum chat no Brasil, hoje, que tenha esse tipo de recurso. Então, só para vocês, só o nosso que tem esse tipo de sistema de atendimento e tem adiantado bastante, tanto para a área de automóveis, a gente tem alguns clientes concessionários, e de imóveis, que você consegue apresentar as mesmas ou outras imagens que estão no site dele. Tá? Outras vantagens, 90% dos clientes que entrarão em contato através do chat irão solicitar informações sobre o produto. É muito difícil alguém entrar no chat para reclamar. Por quê? Geralmente no portal você direciona ele para um caminho diferente. Se você imagina, o corretor está lá, ele vai ficar atendendo reclamações de alguma outra coisa que é da área de financeiro. Não pode. Então, na verdade, tudo isso é muito segmentado, muito dividido.
e desse percentual das pessoas que entram em contato, entram com algum tipo de intenção de conhecer o produto, de saber maiores informações. Tá? 70% dos contatos provenientes do site são realizados através do chat. Dentro desse percentual, a gente viu que é uma média dos nossos clientes. Hoje a gente está com quase todos, Grupo BR Brokers, Coelho da Fonseca, Direcional, Brookfield, acho que a gente só não está com umas 3. Gafisa e Cirela. Trisul já foi cliente, hoje não é mais, mas da maioria todos. Então, a gente fez uma estatística de todos os atendimentos, a gente monitorou vários atendimentos e tiramos uma estatística aí que 70% de tudo que vai lá para o site se converte em atendimentos no chat. Logicamente que também depende de uma estratégia bem feita, bem trabalhada, que aí são estratégias de agência de web marketing, pessoal que cria sites. Tá? 80% dos clientes atendidos mostram-se altamente satisfeitos, além de demonstrar preferência pelo atendimento via chat, ao invés de e-mail ou telefone. Por quê? Telefone, às vezes as pessoas não querem ter esse contato direto pelo telefone. Tem gente que prefere, tem gente que não pode falar durante o trabalho, não quer ficar mostrando que outras pessoas, que ele está procurando imóvel. Então, tem N motivos. E, na verdade, o e-mail, por quê? Poxa, quem aqui já mandou um e-mail solicitando informação de alguma coisa, ou então até reclamação para alguma empresa que vocês receberam um e-mail em menos de 48 horas? Eu solicitei informação de um produto uma vez num site, que eu estava com uma dúvida na metragem, que eu tinha comprado um balcãozinho na internet, e eu mandei para essa empresa, que era a Magazine Luiza. Aí, na verdade, eu mandei um e-mail, não tive resposta, não consegui falar no chat, porque tinham 30 e poucas pessoas na minha frente, aí não estava com paciência. Acabou de eu passando no shopping, vi, aí falei, poxa, legal, cabe. Quando o negócio chegou, depois de uns 3 dias que chegou o negócio que eu comprei, o armáriozinho, um balcão, veio a resposta de e-mail. Pô, eu fiquei mais puto, desculpa o termo, mas, desculpa, eu fiquei pé da vida. Que é fogo, vendedor é fogo, né? Tem hora que ele se empolga. Aí o que acontece? Eu fiquei pé da vida, respondi o e-mail e falei, poxa, gente, o produto já está na minha casa, eu tive que ir na loja física, medir, agora vocês ainda retornaram, a medida é tanta, o senhor tem mais algum tipo de dúvida? Eu falei, a minha única dúvida é saber se vocês têm realmente gente para atender isso, né? Porque... E aí me encaminharam para não sei quem, até nem dei mais atenção, porque, cara, me gerou um estresse aquela situação, porque eu sou do meio. E aí, eu não tolero coisas óbvias. Assim, poxa, caramba, vocês estão fazendo besteira. Imagina para pessoas assim que estão naquela perspectiva, o que você fala? Não tem informação? Vou lá no site da, sei lá, submarino.com. Se tiver o mesmo produto, você conseguir algum tipo de informação com detalhes, vocês vão comprar onde? E tiver o mesmo preço? Vocês compram em outro lugar. E aí você não pode dar essa margem de erro, porque, assim, se você não estiver preparado para vender, alguém vai estar preparado. Estou errado na área de imobiliário, é assim, não é? Então, assim, se vocês vacilarem, outro corretor vai lá e pega e vende. E se bobear, vende até o imóvel que vocês estão com ele na mão, que acontece muito. Então, hoje em dia, as corretoras, as construtoras, elas não querem nem saber, elas querem vender, não interessa o corretor. Se der um 50, se der um outro problema, cara, isso é fácil de resolver. O problema é que depois tem que dividir comissão, então vocês têm que ser mais ligeiros, né? O chat reduz até 41% do número de e-mails, porque se você resolver as questões no site, naquele momento, o cliente não vai ficar te mandando e-mail perguntando questões óbvias. O que ele vai fazer? Uma próxima dúvida, ele vai falar, poxa, esse canal de chat funciona bacana. Eu vou lá, clico lá e solicito informação. Então, a praticidade faz com que isso faça vocês utilizarem cada vez mais o atendimento online. E a integração com o e-mail marketing, porque se você quiser, você coloca um link lá, o cliente chama na hora, ó, eu recebi um e-mail marketing de propaganda, fale com o corretor online agora. Pum, imobiliário adora isso. Clica lá, já direciona para o atendimento online ou para o portal do empreendimento. Tem N formas. Isso são as possibilidades de programação, de aplicativos, que permite isso com a Web 2.0, que permite todas essas interações.
É um tema muito complicado. Não, mas eu vou falar uma coisa. É complicado até para nós entendermos que nós somos... É obrigação minha conhecer isso, porque a gente dá consultoria, mas é um tema muito complicado na internet, porque as coisas mudam. E o mais complicado, por quê? O mercado, ele muda constantemente, e as pessoas que estão do outro lado, elas também mudam. Então, é aquele negócio, você está falando A, o outro está falando B, e a linguagem é totalmente diferente, a gente sente que empresas, tanto de pequeno, médio e grande porte, cara, todas elas sofrem com essas dificuldades de implantar novas tecnologias, novos procedimentos, treinar a equipe, e é uma guerra que, assim, graças a Deus, tem bastante serviço para as consultorias, né, que estão aí para ajudar todas essas empresas, todas essas pessoas, trazendo o que é de melhor dentro da realidade de cada um. Não adianta falar, cara, você precisa ter isso, 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 se você tem 3 corretores, uma imobiliária, se você tem uma estrutura que não comporta. Dentro da realidade de cada um, tem como se fazer tudo. Tá? E dentro do possível financeiramente também. Né? Bom, aqui tem algumas projeções e tendências para 2012. Tudo bem que a gente já está na metade do ano, para a gente aqui já muita água rolou, e dependendo do segmento de empresas e de negócios, se não fez até agora, não vai fazer mais esse ano, porque não vai dar tempo de mudar essas questões. Não digo nem de imobiliário, estou falando de outras, para vocês verem que o planejamento demora. Tem planejamentos que você fala, poxa, eu quero implantar agora, só que aí você fala, poxa, mas eu preciso de 6 a 7 meses para implantar esse procedimento para o site. E aí você já acabou o ano, você já se planeja para 2013. Aqui, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no Brasil uma população de 203 milhões de pessoas. Tá? Essas informações são do Ibope, que eu peguei, com algumas informações de uma consultoria da Comscore e outras informações que estão na internet. Então, a gente acaba pesquisando algumas informações que estão na internet, o pessoal colabora informações. A partir do momento que tem 20, 30 pessoas falando a mesma coisa, com os mesmos números, a gente vai na fonte e vê que tem veracidade e vê que bate com informações do Ibope. Tem um Ibope online, que eles são focados só em informações de internet. Número de usuários eventuais da internet, ou seja, são pessoas que tenham acesso à internet. Então, na verdade, não necessariamente entram todo dia, mas que, de alguma forma, se conectam na internet. 83 milhões, informação Ibope. Desses 83 milhões, nós temos 46 milhões,7 de pessoas que se conectam todos os dias. É muita gente na internet, principalmente com questão de redes sociais, basicamente, todo mundo, parece que hoje o pessoal era viciado em Orkut, mas eu nunca vi como são viciados em Facebook. Todo mundo aqui tem Facebook? É mais fácil falar quem não tem, né? Então, assim, tem muitos que não têm. Eu sou viciado nesse Facebook, porque até, assim, a gente, só para vocês terem uma ideia, nós desenvolvemos um chat que dá para ser atendido dentro do Facebook. Faz 2 meses que o nosso chat saiu do ar, porque eles mudaram a plataforma. Agora a gente faz 1 mês e meio que a gente ainda não está pronto para voltar essa plataforma que rode dentro do Facebook. Então, para a gente, você vê que a gente fica maluco, porque toda hora muda. Antes era o layout assim, agora o Facebook é assim. Aí era pastinha. Antes eram íconezinhos, agora é tudo pasta. Então, assim, o negócio muda de uma forma absurda. Por quê? O Facebook hoje ele vale, acho que 500 bilhões, né? Uma estimativa. Foi 500 bilhões de dólares, se for feito o IPO, que é colocar as ações na bolsa. Mas por quê? Cara, quantos milhões e bilhões de pessoas estão cadastradas no Facebook? E da forma, é muito mais que uma rede televisiva. Às vezes você tem muito mais audiências no próprio Facebook, num certo período, do que a própria televisão. É que televisão é diferente, você não fica ali conectado... Você está vendo a novela, em certos momentos que você consegue... Poxa, às vezes passa uma propaganda da Nissin Miojo. Passou, você nem... Mas ali no Facebook, você está ali, e o negócio está toda hora na sua cara. Ali, Nissin, 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 Nissin. E aquilo acaba gravando. Então, está tendo uma transformação de mídia muito forte. O Brasil, hoje, é o 5º país com o maior número de conexões na internet no mundo. Então, do mundo inteiro, nós somos... o 5º país em termos de conexões de internet. Nós temos uma previsão de faturamento para o e-commerce. Oi? Desculpa, pensei que tinham perguntado alguma coisa.
Nós temos uma previsão de faturamento do e-commerce. Aí aqui a gente não está colocando comercialização de imóveis. É só o que se vende efetivamente na internet em termos de móveis, né? Móveis, eletrodomésticos, coisas desse tipo, roupas. O faturamento, a previsão é de 25 bilhões para 2002. Tá? São transações feitas por cartões de crédito, boletos bancários, essas coisas. Só que nós já tivemos um fechamento aproximado até o mês passado, junho, que foi de 20 bilhões. Então, a previsão de faturamento já, se bobear, vai chegar nos 50 bilhões de dólares em 2012. Claro? Boa noite a todos. Boa noite. Mas uma coisa que me incomoda muito nesse ponto é tudo que é feito pela internet, tem muita coisa que é entregue pelo correio, não é isso? Isso. O correio sempre trabalhou do jeito que ele trabalha. Como é que vai ser isso daqui a pouco? Quem que vai entregar? E na verdade, assim, não é só o correio hoje. É que o correio é uma das empresas, mas nós temos Tancargo, nós temos entregas de caminhões, motos, até aquelas entregas. Outro dia chegou na minha casa um rapaz com um Golzinho, que é o quê? Uma pessoa que tem um carro normal que ele entrega pequenos pacotes em casa. Então, na verdade, isso chama a logística desse e-commerce. Então, o e-commerce ele cresceu de uma forma tão absurda que gerou outros tipos de negócio agregados, ou seja, armazenamento de produtos, entrega, né, separação. Então, na verdade, o correio tiveram que se adaptar, e a partir do momento quando você começa a prestar serviço para algum tipo de empresa de e-commerce, essas empresas elas já se reestruturam. A Tancargos, ela é cliente nosso, elas possuem um software de gerenciamento, é o Ideia CRM, que é um produto nosso, e eles têm uma estrutura muito grande, que eles utilizam desde do sistema aeroviário, terrestre, que são os caminhões, aqueles mini carrinhos que fazem transporte local. Então, na verdade, a logística é muito grande. E assim, se a gente for pensar, Americanas e Submarino, eles eram líderes há anos atrás. E por que eles quebraram num certo momento? Eles cresceram de uma tal forma onde a logística deles foi o que acabou prejudicando todo o negócio deles. Onde não entregava, quando entregava era errado. Então, na verdade, eles reduziram custos logísticos para terem o quê? Um faturamento muito mais rentável, e eles cortaram onde não se poderia cortar. Por quê? Se você compra a internet, você quer... é uma semana? Gente, uma semana é uma semana. Se atrasou 14 dias, aí quando chega o produto, chega errado, aí você devolve. Aí essa devolução é um prejuízo imenso, porque essa devolução você pode, durante 7 dias, pelo Código do Consumidor, você devolver o produto. Até cancelar até a compra de um imóvel, tá? A lei permite isso. Se você cancelar, você concorda que você já gastou para captar o cliente, para vender, para separar, para armazenar, para entregar, e aí você vai ter que fazer, você vai ter que pagar a volta, armazenar, controlar, entendeu? A logística. Então, na verdade, assim, por isso que os Marino e Americanas, que é a B2W, não faliram, porque entrou uma empresa e na época que estava a pior crise da Americanas e a Submarino, e a Shoptime também, sendo do mesmo grupo, a presidente lá, Annalise, eu não lembro agora, ela falou que não, está tudo tranquilo, está todo mundo satisfeito. Mentira. Então, na verdade, o e-commerce ele tem que ser bem trabalhado. Isso a gente está falando num universo gigantesco, mas se a gente estiver falando no negócio de você exportar de internet, captação de imóveis, imóvel web e a Zap, né? São os maiores. A gente tem o Ticket Imóveis, temos outros portais aí de menor porte, mas eles também estão passando por um momento de adaptação. O próprio Zap e o próprio Imóvel Web. Por quê? Eles não mudaram a metodologia deles internamente. Então, eles estão dando margem para que outras empresas tragam soluções mais acessíveis, mais baratas, com uma tecnologia mais acessível. E tudo isso vocês vão sentir no decorrer do dia a dia, quando vocês estiverem colocando seus imóveis lá, né? Então, de um custo um pouco mais baixo. Então, na verdade, sempre quando você está no topo, sempre tem os pequenos
que estão batendo no seu calcanhar com soluções mais em conta. Que é por quê? Porque eles precisam subir e competir com vocês. Tranquilo? Perfeito. Tá? Obrigado. Nada. Bom, o Brasil também hoje é o segundo país do mundo com maior potencial para comércio eletrônico, ficando atrás apenas da China. Aí também não tem como, né? Então, só para vocês verem a dimensão que hoje, em termos de e-commerce, a gente está atrás da China. A China, não me recordo quantos milhões, quantos, só, 8 bilhões? 2 bilhões? Não. Então, 2 bilhões de chineses contra 203 milhões. A China é um país, em termos de internet, muito limitado. Por quê? Tudo que fica lá, tanto que eles têm a Quank tem uma rede social que é só para chineses. Você não consegue acessar daqui para lá e eles não conseguem acessar para cá, por causa do comunismo. A China é um país meio retrógrado, né? Porque eles são capitalistas, mas não são, né? Então, na verdade, eles têm aquele pensamento muito fechado, mas ficam tuchando o Brasil de mercadoria. Não o Brasil, né? Tuchando o Brasil e outros países do mundo de produtos de... É que a China ela tem uma qualidade frente ao Brasil. O Brasil ele tem 2 tipos de produto. Produto de qualidade e o de baixa qualidade. Os chineses eles têm produtos de 4 qualidades. Então, na qualidade alta, competitiva, que compete até com grandes marcas internacionais. 2 médias, que aí tem a categoria B1 e B2. E tem a muito simples, que é aquilo ali que tipo, você compra e daqui uma semana você joga fora. Então, na verdade, eles conseguem entrar em qualquer lugar e derrubar qualquer um. Praticamente. Oi? Não, vem todos. Na verdade, até bons produtos, máquinas, vem máquinas aqui de excelente qualidade, inclusive até programadores chineses, eu já encontrei em clientes de grande porte aí, programadores chineses e indianos. Então, assim, como qualquer lugar, é que, na verdade, eles são mais competitivos. E essa quantidade o capitalismo aflorando na Índia, o e-commerce também está no mesmo caminho. Então, só para vocês entenderem a dimensão desse nosso mundo de e-commerce aqui no Brasil. Nós só perdemos para a China. Estamos na frente da Europa e dos Estados Unidos, né? Em 2011... tivemos um aumento de 14% quase, em usuários de internet frente ao ano de 2010. E com previsão de crescimento para 2002, nessa faixa. Então, basicamente, 14% a 15% também, esse ano vai crescer de usuários na internet. Se as estatísticas comprovarem, nós temos algumas tecnologias que vão surgir, aí, a 4G, alguns benefícios que o governo federal vão lançar frente ao acesso à internet, isso vai baratear um pouco mais, isso pode pular. É que, na verdade, essas estatísticas estão dentro de um cenário realista. Se tiver se concluindo, logicamente que aí essas informações podem ser muito maiores. Em vez de você pagar R$80 para ter uma internet, você pode ter uma internet na sua casa por R$20. Quanto que isso não vai aumentar de pessoas conectadas à internet? E isso também vai gerar o quê? Aumento de pessoas conectadas, aumento de pessoas comprando computador, aumento de pessoas comprando na internet, entendeu? Aumento de pessoas no site de vocês. Então, tudo vai refletir de uma forma positiva. Depende da Dilma, né? Bom, continuando, em termos de publicidade online, o que é? É o que se é investido na internet, seja em agências, seja de publicidades. Aqui em 2010... tem um órgão que é IAD Brasil, que é o que regulamenta a publicidade e mídia no Brasil. Eles passaram essas informações, eu coloquei na apresentação. Em 2010 foram gastos 1,2 bilhões no país, um aumento de 28,85% frente a 2009. 2011, a previsão de fechamento foi de 3 bilhões, então um aumento de 150%. Tá? Essa informação eu peguei, foi em março. Então, na verdade, foi uma estimativa, mas ia ficar em torno de 3 a 3.200 bilhões de reais investido em mídia social. É Google, links, Google, né, patrocinado, campanhas, investimentos em web marketing. Tá? Isso são das agências que são reguladas pelo Instituto de Mídia no Brasil, fora aquelas que não são oficiais, né?
Tem aqueles que investem em paralelo. Tá? E em 2012, ultrapassará os investimentos feitos hoje em jornal tradicional. Então, hoje, os investimentos feitos em jornais, em mídia impressa, né, que a gente fala, revistas, jornais, eles já vão ser superados pelos investimentos em mídia online. Hoje, a gente pega um exemplo. Quando vem pessoas lá na empresa querendo que nós possamos investir na revista deles. Aparece aqui no exame, você vai ficar meia capa, uma quarta, 100 mil reais. Quantas pessoas vão ler essa revista? Muitas. Só que você tem que entender até que ponto é o seu público-alvo. Tem gente, mas a forma que você pode atingir pode não ser a mesma. Com 100 mil reais, você investe. Pega os 50 mil reais e investe em o quê? Na exame, investe no valor econômico, numa campanha de 1, 2 meses lá, aparecendo os banners do site deles, no meio das notícias, e ainda você faz um trabalho de search, de SEO, né, que a gente chama. É Search Engine Optimization, que é otimização de páginas. Você consegue fazer tudo isso com o mesmo valor. Então, na verdade, é muito atrativo a publicidade online, porque você consegue atingir de uma forma simples e objetiva quem está te procurando. Não ficar dando tiro no escuro, vou sair nesse jornal, vou sair ali, aqui, no jornal do bairro. Às vezes você está queimando dinheiro e hoje a gente não tem tempo de correr esse risco. Porque, vou investir, deixa eu mensurar isso aqui. Esquece. Hoje em dia, tudo é hoje para ter resultado amanhã. Eu sei porque eu também sofro isso. A presidência da empresa lá, de vez em quando eles... vamos investir aqui, ali, tal, legal, investe. No mês que vem ele já quer os resultados. Por quê? Porque o mercado está aquecido, está trazendo esse retorno. E, assim, a gente tem essa necessidade de começar a trabalhar dessa forma. O próximo. Bom, continuando, algumas projeções técnicas, né? Já 7h40. 7h40. Então, algumas projeções de tendência para 2012 são as questões de computação em nuvem, né? Tá? Então, a gente tem aí uma complexibilidade nesse formato aí de disponibilizar serviços pela internet. É uma tendência para 2012. Eu nem vou entrar muito no mérito, porque é um negócio muito técnico. Depois, se vocês quiserem pesquisar. Aplicações móveis e tablets, redes sociais, tem crescido muito e vai continuar crescendo. E a consolidação dos canais digitais. E aqui a diferença entre os consumidor 2.0. Tá? Então, a gente tem aqui os tradicionais, baby boomers, geração X e geração Y. Quem já ouviu falar nessa divisão aí? Então, a gente tem algumas gerações que nós temos os tradicionais, que estão de uma certa época, mas o nosso foco maior, o que é? É na geração X e Y, porque eles já nasceram inseridos na tecnologia, na internet. Então, na verdade, é muito mais fácil para a gente entender esse público-alvo se nós entendermos esses clientes que são geração X e Y. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque tem muito texto. Isso aqui eu passo para vocês por e-mail. Quem quiser me manda um e-mail, vai ter meu e-mail aqui no final. E aí tem toda uma explicação baseada aqui nessas características. E aí são as características de consumidor 2.0, que tem agilidade, múltiplas tarefas. Então, na verdade, tem um conceito aqui que é bacana vocês pesquisarem e buscarem que o cliente de vocês também para a internet está dentro desse foco. Tá? Aqui, a mesma coisa, a continuação. Alguns efeitos das redes sociais foi o que eu apontei no começo para vocês. Tá? Aqui também tem um estudo de quais os canais de jogos, aplicativos, mensagens, publicidade, televisão, as características do que são mais atendidos. Tá? Aqui a questão do Facebook, Twitter, Orkut, LinkedIn. Então, na verdade, você já tem toda uma informação, uma base para pesquisar. E alguns conceitos. Para finalizar, hoje nós trabalhamos, em vez de simplesmente vender, para conectar-se com o público-alvo. Em vez de pulverizar vendas, nós trabalhamos em personalizar as vendas. Na simples promoção para relacionamento, hoje promoção não vende tanto quanto antes, mas sim um relacionamento com os clientes. E o difícil acesso para o disponível em toda parte. Tá? Questões das redes sociais também que eu comentei.
algumas quebras de paradigma, que aí a gente tem que repensar algumas atitudes com relação aos clientes, como que a gente vai atender, da forma que a gente pode se inserir com esses novos clientes. Tá? E seja um vendedor 2.0, ou seja, corretor online. Tem essa visão. Algumas dicas, confie plenamente em você, acredite no que você está fazendo e nunca esqueça do que você é capaz. Chame o sucesso para fazer parte da sua vida, acredite no seu potencial criador, seja inovador, treine sua mente para vencer. Estipule metas e, principalmente, lute por seus ideais. Ayrton Senna. Tá? Aqui na tela, ricardo.castro@gvp.com.br. Pode mandar um e-mail para mim que eu mando a apresentação, tá bom?